Olá, minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo nós temos agora 27 graus, o céu aí tá meio nublado. Chegando então com esse tema sair da bolha, essa semana, lógico que há tempos o Brasil, não só o Brasil, o mundo, com esse negócio de rede social, de algoritmo, a gente vive muito dentro de uma bolha, vendo só uma realidade, né? As pessoas não conseguem muito furar a bolha. Eu, por exemplo, tento, né? Na minha timeline aí do Twitter, eu tenho, para ficar numa coisa super leve, eu tenho pessoas que torcem pelo América, pessoas que torcem pelo ABC, pessoas que não torcem por nenhum. Quanto à política, né, e posições ideológicas, eu tenho pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de centro, pessoas extremistas, né? Tenho pessoas religiosas, pessoas que não têm religião, pessoas que também não creem em nada, pessoas que creem em tudo. A gente tenta, mas a realidade é que hoje de rede social é muito difícil a gente sair dessa bolha, né, furar a bolha para olhar a realidade. E com o início da campanha eleitoral, especialmente a eleição presidencial, que é uma coisa que se exacerbou muito em 2018, de 2018 para cá, né, me assustou um pouco os fatos que tivemos nessa semana. A primeira é que nós tivemos uma semana de entrevistas dos candidatos e da candidata, né? Tem uma candidata mulher entrevistada, né? São duas mulheres ou três, se salvo engano, não vi ainda os programas eleitorais todos, né? Começou nessa semana também, mas uma apenas foi entrevistada por questão de ordem nas pesquisas e via as entrevistas dos candidatos, especialmente quando se fala de alcance, né? Não fiquei um pouco assustada em relação às entrevistas de Bolsonaro e de Lula, que são os dois principais. O JN, né, o Jornal Nacional, não ter falado praticamente a respeito das 33 milhões de pessoas, né, dos 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, né, um número assustador. Aí, para piorar o negócio, logo em seguida, o Bolsonaro disse numa participação numa entrevista, que não foi nessa, né, foi em outra, disse que não existe fome no Brasil dessas da pessoa pedir pão na porta da padaria. E aí eu fiquei com esse tema, então, desse podcast de hoje na cabeça, porque eu entendo até que presidente provavelmente não compra nada, né? São as pessoas que compram para ele, mas não é possível que a pessoa seja descolada da realidade desse jeito, né? Porque em toda padaria que eu entro, e olha que eu frequento mais de uma padaria, porque depende do caminho, depende do preço, depende do dia, né? Mas em toda padaria que eu entro, tem alguém na porta pedindo alguma coisa, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu moro no Mirassol, aqui tem uma padaria, tem um local que vende bastante coisas, inclusive coisas de comida de sertão, inclusive com pães também. E também nesses dois cantos você encontra gente pedindo nas portas. Você chega no supermercado, tem gente pedindo nos estacionamentos, nas portas. Para onde você vai ter gente pedindo? É na porta da sua casa, é no estacionamento, é no meio da rua, né? Não é possível não se observar que o número de pessoas pedindo neste país, nos sinais, né, com aqueles cartazes e tudo, aumentou assustadoramente, né? A Folha terminou fazendo depois uma reportagem juntando dados de 3 pesquisas, salvo engano, são 3 pesquisas, é isso mesmo, né? Uma é a segunda edição do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 do Brasil, que é da rede PESAM. E a reportagem a que eu estou me referindo se chama Ao contrário do que disse Bolsonaro, pesquisas mostram o aumento da fome. Foi publicada ontem, né, no dia 27, e foi escrita por Douglas Gavras. E lá tem vários dados, né, não só desse segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, tem também dados do Datafolha. Essa do inquérito nacional foi feita em domicílios, Datafolha foi presencial. E ainda existe também na reportagem o relatório das Nações Unidas de julho, né? Quais são as conclusões, né, que mais me chocaram, assim, e que eu digo que é preciso você sair da bolha.
né? Essa do inquérito nacional sobre segurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que é da Rede PESAM, a reportagem traça lá que ela relatou, aí eu vou abrir aspas, um patamar semelhante ao que havia sido registrado há 3 décadas. Quer dizer que o Brasil regrediu 30 anos nessa questão da fome. Essa que é a realidade. É óbvio que houve uma enorme contribuição da crise mundial, que já vinha se arrastando, né? Piorou consideravelmente com a pandemia da Covid. E agora, então, com a guerra da Ucrânia mexendo com tudo, aí é que as coisas não estão bem. Mas esses dados, eles foram pesquisados também pelo Datafolha. E aí o Datafolha pegou o seguinte: 1 em cada 3 brasileiros afirmou lá na pesquisa que a quantidade de comida em casa nos últimos meses, quer dizer, nós não estamos falando do ambiente total da pandemia, que a gente sabe que a crise pegou com força ali em 2020, até o início de 2021. Dizem que a gente começou a se recuperar, mas esses dados são de agora, de 2022. Então, 1 em cada 3 brasileiros já afirmou que a quantidade de comida em casa nos últimos meses não foi suficiente para a sua família. Né? Traz aqui até uns dados de, olha, percentual de lares com quantidade insuficiente de comida subiu de 26% em maio deste ano. Estamos falando deste ano. Subiu de 26% em maio deste ano para 33% em julho deste ano. Quer dizer, no espaço aí de 2, não sei qual foi o dia que foi medido, vamos dizer 3 meses, no espaço de 3 meses. Houve esse incremento aí de mais de 10%, então, de domicílios, né, de lares com quantidade insuficiente de comida. Aí você quer saber do resto, né? Tem 12% de lares que tem comida mais do que suficiente, quer dizer, tem a quantia suficiente, mas ainda tem sobrando. E esse percentual se manteve, quer dizer, era 12% em maio, continuou 12%, né, 12% em julho. E 55% dos lares apontaram que tinham quantia suficiente, não estava sobrando, mas também não estava faltando. E esse dado já mostra aí a queda, que é por isso que despencou gente dessa categoria, os lares, né, dessa categoria, para os lares em que passou a ter quantidade insuficiente, porque em maio eram 62% que tinha quantia suficiente. Em julho passou a ser apenas 55%. Aí, outros dados. O relatório das Nações Unidas de julho aponta que no Brasil, 61,3 milhões de pessoas, o que dá aí cerca de 3 em cada 10 brasileiros, convivem com algum tipo de insegurança alimentar, sendo 15,4 milhões pessoas que realmente passavam fome entre 2019 e 2021. Quer dizer, pegando um período aí antes da pandemia. E na comparação com os outros países que fizeram parte do relatório, não são todos os países do mundo, mas dos que fizeram, o Brasil é o que tem mais pessoas em algum grau de insegurança alimentar, seja ela moderada ou grave. Eles não consideram a insegurança leve aqui. Nas Américas, e o 5º do mundo nesse período aí, entre 2019 e 2021. Ainda nesse relatório é apontado então um aumento significativo quando se compara com o período de 2014 a 2016, quando 37 milhões e meio de pessoas viviam algum tipo de insegurança alimentar. Lembrando que agora são 61,3, quer dizer, na época eram 37,5. E desses, 3,9 milhões estavam passando fome. Isso lá atrás, de 2014 a 2016. Agora são 15,4 milhões de pessoas. Quer dizer, são dados aterradores. E que, se você não considera esses dados importantes, se você não gosta de dados, se você não se compadece, né, dos dados, você pode apenas, como eu digo, sair da bolha. Dar uma voltinha na rua, né? Passar, desculpa, eu disse rede PESAM, mas é pensão, né? Rede pensão. Você pode dar uma voltinha na rua, ir pelo comércio, né? E você vai ver, ficar um tempo em casa também durante o dia para ver o povo batendo
na sua porta pedindo comida, já que está difícil de enxergar essa realidade. Quem mora em prédio é mais difícil de ver, mas aí anda na rua, né? Entra num supermercado para ver como estão as coisas. Lembrando que são 3 tipos de insegurança alimentar classificados aí, por exemplo, nessa pesquisa da Rede Pensan, que é o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Eles consideram essa insegurança alimentar leve quando há redução na qualidade dos alimentos por preocupação de que falte alimento em quantidade adequada. Isso é quase que a substituição dos produtos, né? Sei lá, um exemplo aqui tosco, mas para ajudar a entender. Você deixa de comer bacalhau para comer sardinha, porque pelo preço do bacalhau, se você for comer, não vai ter como ter a comida o mês todo. Então você dá essa trocada para equilibrar, trocando qualidade por quantidade. A moderada é quando a qualidade já está comprometida, quer dizer, você não está mais nem indo atrás de qualidade. É a quantidade também agora que já não é suficiente para todos no domicílio, quer dizer, começa já a faltar mesmo comida. E a grave é quando falta alimento para todos, que passam a conviver com a fome, que é como o povo diz, fome é você não saber nem quando você vai comer, nem o que vai comer. Né? E há um gráfico aí nessa reportagem da Folha, justamente desse inquérito nacional, em que mostra lá ao longo dos anos, né? Começa em 2004, há uma subida, né, de segurança alimentar, que é o risquinho azul do quadro, atingindo 77,10% dos domicílios do Brasil em 2013, e a partir daí há uma queda, né, e vem em queda a partir de mais acentuada, você vê ficar mais íngreme a partir de 2018 até 2020, e agora uma queda menor, mas ainda em queda. E no sentido contrário, você vê os dados das outras setinhas, né, da insegurança alimentar leve, moderada e grave. Elas começam baixas, depois aumentam um pouquinho, cai em 2013, principalmente a leve, né? A leve ela ainda aumenta um pouquinho, acho que é porque o povo saindo da grave e saindo da moderada para entrar na leve. E depois há um disparo dessas 3 linhas, né? A partir de 2013, e principalmente dessa insegurança leve, o disparo é maior também a partir de 2018, atingindo o ápice de 2020. Ela começa a cair a partir de 2020, essa da insegurança leve. Mas por quê? Porque aumentou o nível de insegurança moderada e o nível de insegurança grave. Então, são dados. Eu sei que os números são frios, mas é como eu digo, fure a bolha, né? Ande na rua, veja povo, pegue um ônibus, né? Vá para um supermercado, descubra a realidade que está nos rodeando, e nos rodeando de uma forma muito triste, né? Que as pessoas não têm trabalho, não têm comida, não sabem o que vão comer. Perto de você, certamente, tem alguém que já deixou certos luxos da vida, como TV por assinatura. Tá aí, essa semana mesmo eu estava publicando que foi a primeira vez que o streaming superou a TV por assinatura. E olha que o streaming também não anda bem das pernas, que as pessoas assinam ali um mês e não conseguem mais pagar e também cancelam. A gente vai voltar realmente para a TV aberta. As pessoas estão deixando plano de saúde, o plano de saúde está ficando tão caro, é tanto que está surgindo um plano de saúde que se vê muito, uma espécie de plano de saúde, sendo explorado pelas farmácias de rede. É só você entrar numa farmácia que você vai ver esse tipo de anúncio, quer dizer, saia da bolha, né? Olha ao redor, porque a sua realidade pode ser muito diferente da realidade de pessoas de outras classes sociais, né? Tanto para cima como para baixo. E você não pode falar sobre a realidade que não lhe pertence, como aconteceu aí com o Bolsonaro, falando que não tem gente na porta de padaria pedindo comida, que não tem essa fome no Brasil, e ela existe sim, está aí, infelizmente, todo dia a nos atormentar. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham, apesar desses dados horríveis, consigam aí um bom domingo, né? Terminar bem esse dia e que a gente consiga caminhar melhor para sair dessa situação. Boa semana para todos e até lá.